Bem, amigos, como eu prometi a todos vocês que iria fazer uma retrospectiva para que a prova de princípios da papiloscopia ficasse de uma maneira bem fácil para vocês, e o nosso objetivo é que todos vocês passem e passem bem. Então, como eu prometi, eu vou fazer uma retrospectiva onde vai mostrar mais ou menos o tipo de questão que a gente vai colocar na prova, e vocês verão que é muito fácil, certo? Especificamente nessa abordagem que eu vou fazer agora, vocês irão observar questões para a prova de agente de polícia e de escrivão de polícia da Cadepol 2010, ok? E nas outras aulas vocês verão uma abordagem onde eu falarei com mais propriedade de todos os tópicos, mas aqui a gente vai ter como foco, certo, central, apenas as questões. Então vamos lá. Quais são os princípios da papiloscopia? Não sei se vocês lembram que eu coloquei um resumo onde tinha, eu criei uma sigla VIP, variabilidade, imutabilidade e perenidade, certo? Então é interessante que vocês coloquem essa sigla na cabeça, anotem em algum lugar. Tem isso no resumo que eu fiz para vocês. Vocês colocam VIP, variabilidade. E o que seria a variabilidade? Certo? As impressões digitais, elas variam de dedo para dedo e de pessoa para pessoa, ok? De uma maneira bem simplória, é isso. Ela vai variar. Você não tem uma impressão digital no polegar direito X e no polegar esquerdo X também não. São diferentes. Elas podem ser dois vértices, dois presídios, dois arcos, ok? Mas elas não são iguais, certo? Vamos diferenciar e muito, certo? Quando formos analisar os pontos característicos, ok? Então, variabilidade é isso, ela varia de pessoa para pessoa e de dedo para dedo. Imutabilidade, esse princípio chamado imutabilidade, ela quer dizer o quê? Nós nascemos com essas impressões digitais, certo? E elas não vão mudar durante toda a nossa vida, certo? Elas não mudam. Elas, se no meu dedo direito eu nasci com um arco representado pelo numeral 1, eu vou ter sempre um arco. Eu vou ficar com 100 anos, 50 anos, quantos anos forem, e vai ser um arco. E perenidade. O que é perenidade? Imagine um rio que é perene, certo? Algo que é perene é algo constante. Então, elas aparecem onde? Ainda na barriga da mãe da gente, quando nós somos ainda fetos, e vai até o estado da putrefação, ok? Então, decore essa sigla: VIP, variabilidade, imutabilidade e perenidade, ok? Vamos abordar agora outra questão. Imaginem os senhores uma questão do tipo assim: datilograma é a mesma coisa que impressão digital? A gente já viu isso várias vezes, certo? Que a impressão digital e o datilograma significam a mesma coisa. O que não significa a mesma coisa é desenho digital. Prestem bem atenção a isso. Desenho digital. O desenho nós observamos diretamente nos nossos dedos. Você olha aqui diretamente e você está vendo aqui o desenho digital. Quando eu coloco a tinta e faço essa representação em um suporte, digamos que seja numa folha de papel, certo? Nós teremos o que aí? O datilograma ou impressão digital. Então, datilograma, impressão digital, a mesma coisa. Desenho digital, diferente. Ok? Desenho digital, a gente olha diretamente nos dedos. Vamos
abordar agora uma coisa um pouquinho diferente, que é relativo ao processo. Eu já falei várias vezes que objetos, coisas e animais trazem consigo uma série de características, certo? Essa série de características é que faz com que nós nos identificamos, certo? Então você olha para mim, eu tenho um conjunto de características, você vai olhar para outro professor da academia, vai ter um conjunto de características, certo? Então essas particularidades que cada ser humano traz, cada objeto traz, cada animal traz, chama-se identidade, certo? E o que seria identificação? Identificação é o quê? É o processo pelo qual eu vou chegar à identidade de alguém. Então, você na delegacia de polícia, você vai olhar para um sujeito, para uma pessoa, e você vai dizer, é uma mulher que tem cabelos longos, olhos verdes, certo? E você vai vendo esses pontos característicos na mulher, como no homem. Só que você está usando um processo, seja ele qual for. No nosso caso, nós usamos um processo chamado papiloscopia, ok? Então, o processo é identificação. Identidade é esse conjunto de características que cada pessoa carrega. Então, uma questão desse tipo, vocês não vão errar. Identidade é uma coisa, identificação é outra. Identidade é o quê? Esse conjunto de características que cada um carrega. E a identificação é o processo pelo qual alguém vai se utilizar para chegar à identidade de alguém. Isso é uma pergunta muito fácil, vocês não podem errar uma pergunta desse tipo. Nós estudamos também que a papiloscopia ela pode ser dividida em períodos, ok? Quais são os períodos? Muita atenção para isso. Existiu um período pré-histórico, um período empírico e um período científico. No período pré-histórico, nós vamos encontrar impressões digitais em cerâmicas, telhas, nas cavernas, mas aleatoriamente, não tinha um objetivo. O homem primitivo não tinha um objetivo específico para colocar, e poderia até ter um objetivo específico, mas não para identificar alguém, ok? No período empírico, o ser humano começou a usar essas impressões digitais para, na maioria das vezes, marcar documentos, assinalar documentos, mas ela ainda não era uma ciência. Tornou-se ciência através da medicina, como eu falei para vocês nas aulas, que a papiloscopia foi iniciada por médicos. Os médicos até hoje estudam essas cristas que aparecem nas extremidades dos dedos, na palma da mão, na planta dos pés, certo? E aí sim, passou a ser ciência, certo? Foi comprovado que a papiloscopia, através dela, nós podemos individualizar com 100% de certeza, ok? E tem uma coisa interessante que os alunos às vezes confundem, ficam nervosos, e eu vou dar uma dica para vocês. Reparem que todas as vezes, todas as três palavras, elas vão acabar em copia, certo? A papiloscopia é o conjunto, é o todo. Ela divide-se em datiloscopia, quiroscopia e podoscopia. Esqueçam tudo, lembrem-se pelo menos do copia, porque se chegar a uma questão e não tiver esse copia no final, então está errado. Então, você esqueceu, mas tem datiloscopia, quiroscopia, podoscopia e papiloscopia, como mostrei no resumo para vocês, naquele diagrama que vem, é o todo. E existem essas divisões, ok? Então, anotem aí no caderno de vocês para que acertem essa questão no domingo. Lembre-se, copia. O que vier antes você pode até esquecer, mas o copia você não pode esquecer, ok? Então, a gente pode dizer podoscopia, podo, pero. Copia,
certo? Então, as impressões digitais que estão na planta dos pés, ok? Quiroscopia, copia também, quiromão, está na palma das mãos. Datiloscopia, dactil, dedo, está na ponta dos dedos, ok? Então, não pode errar uma questão desse tipo. O verticilo. O que seria o verticilo? A gente viu bem isso, certo? Que o arco é um datilograma ou uma impressão digital, diferente de desenho digital, onde nele você vai encontrar o quê? Você vai encontrar deltas. A gente viu bem isso na sala de aula. Você vai encontrar um delta à direita do observador e outro delta à esquerda do observador. E você vai ter que ter pelo menos uma linha, lembre-se dessa palavra, uma linha curva à frente de cada delta. Qual é a diferença que eu quero que vocês se apeguem a isso? Na presilha interna ou externa, você vai ter que ter uma laçada. Olha a diferença das palavras. Linha curva e laçada de perfeita inflexão. Mesmo que vocês não decorem tudo, na hora fiquem nervosos, não dê para aprender, mas vocês já sabem, verticilo. Eu tenho que ter um delta à frente do observador, à direita e outro à esquerda. 2 deltas, ok? E eu tenho que ter uma linha curva. O que seria uma linha curva? Isso aqui. E no caso da presilha externa, olhei, o delta está à esquerda do observador. Eu tenho que ter uma laçada agora de perfeita inflexão, ok? Então isso também é uma questão muito fácil. E o arco? O que é que acontece com o arco? O arco é uma figura adéltica, ela não tem delta, ok? Então vocês podem, numa questão que eu acho de um nível um pouco difícil, o difícil é você ter exatamente uma definição do que seja uma presilha ou um verticilo. Mas você já sabe, você tem que se agarrar a essas coisas. Temos que ter no verticilo 2 deltas e uma linha curva livre à frente de cada delta. À frente de cada delta, não um só, na frente de cada delta. E a presilha eu tenho que ter uma laçada de perfeita inflexão à frente do delta. Ok? Nós podemos observar que houve, desde que o homem se preocupou com essa coisa da identificação, certo? Que foram usados vários e vários processos, certo? Houve uma época onde foi usado o que? A tatuagem, outra época que foi usado o nome, outra época que foi usado ferrete, ok? Mutilação também foi usada. E nós fomos pegando um pouquinho disso. Hoje nós usamos o que? Nome, usamos ferrete, não. O que é o ferrete? Ferro quente em brasa, onde marca-se. E marcamos ainda hoje animais, apenas animais, mas seres humanos não. Outros países até marcam, mas o Brasil não. Ok? Então, o ferrete, ele teve êxito? Não, não teve êxito. E por que ele não teve êxito? Porque, imaginem só, se a gente fosse pegar todas as pessoas condenadas, fôssemos, eu falando do criminal, fazer um desenho completamente diferente para cada ser humano, para cada pessoa condenada e marcar. Isso a gente está falando de criminosos. Imaginem a população inteira do Brasil, ok? Então o ferrete foi usado, mas não é mais, ok? Vamos passar para outra. Vamos passar para uma questão. Vamos falar agora de derme, certo? Mudamos de questão, Paulinho. Derme, o que seria derme? Eu mostrei que naquele resumo eu coloquei, que ficou mais fácil para vocês, a epiderme na parte de cima e a derme na parte de baixo. E onde é que nascem essas papilas? Na parte de cima ou na parte de baixo? Na parte de baixo. Certo? Então vocês não podem errar
essa questão. A epiderme é a parte